Questão 24 da primeira lista de matemática discreta. Nós temos aqui uma figura que mostra uma circunferência com alguns pontos destacados, né? Na verdade, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Simone vai utilizá-la para construir um mosaico usando linhas coloridas para unir os pontos de tal maneira que sejam formados polígonos. Para cada tipo de polígono, ela utilizará uma cor diferente de linha. Linha vermelha para triângulos, azul para quadriláteros e assim por diante. Com relação ao mosaico que Simone irá construir, analise as sentenças a seguir. Primeira sentença: Simone utilizará 5 cores diferentes de linhas. Bom, para formar, né, os polígonos aqui, no mínimo você precisa de 3 pontos. Então você tem a opção de 3 pontos aqui, só abrir a caneta, tá? Você tem a opção aqui de triângulos, então é possível se formar triângulos, quadriláteros, né, pentágonos, hexágonos, heptágonos e octógonos, ok? São 6, na verdade. Ela vai precisar de 6 linhas diferentes. Então, a primeira alternativa é falsa. A primeira sentença. A segunda sentença: o mosaico contará com mais de 50 triângulos. Bom, aí é que está. Ele precisa, né, de 3 pontos diferentes aqui dos 8. Então, para você determinar a quantidade de triângulos que podem ser formados aqui, e aqui a ordem dos pontos que vão formar os triângulos, não importa, né? Se você pega o ponto ABC, o ponto BCA, os pontos, né, ABC, BCA, né, os mesmos 3 pontos formam aí o mesmo triângulo aqui nesse mosaico, tá ok? Então, para determinar a quantidade de triângulos aqui, nós consideramos uma combinação, porque a ordem não importa, de 8 elementos tomados 3 a 3. Quer dizer que vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 menos 3, eu já vou colocar aqui 5 fatorial. Desenvolvendo esta combinação, 8, 7, 6, 5 fatorial sobre 5 fatorial, cancelamos, desenvolvemos o maior até chegar a um dos que estão aqui embaixo, e aqui fica 3, 2 e 1. Tá? Cancelando o 3 com 6, dá 1 e dá 2. O 2, por exemplo, com S2 ou com 8, tanto faz. Tá? Então, nós temos aí 8 vezes 7, portanto, são 56 os triângulos diferentes que podem ser formados. Tá? Então, contará com mais do que 50 triângulos, verdade. Ao todo, o mosaico terá mais do que 220 polígonos. Bom, nesse caso, né, podem ser formados triângulos, quadriláteros, todos esses polígonos, né, nós temos 6 possibilidades. Eu vou encurtar aqui o cálculo, né, vou só indicar. No caso dos triângulos, eu depois já vou colocar os resultados. São 8 tomados 3 a 3, os pontos, que nós já vimos que dá 56. Tá? Combinação de 8 pontos tomados 4 a 4 vai nos dar a quantidade de quadriláteros. 8 tomados 5 a 5. Tá? Combinação de 8 tomados 6 a 6. De 8 tomados 7 a 7. E finalmente aqui a combinação de 8 pontos tomados os 8. Né? Isso daqui dá 1. Quando o N e o K são iguais, dá 1. Ok? Eu já vou preencher aqui. A gente pode utilizar, inclusive, aqui um recurso do Excel. Vou abrir o Excel. Tá aqui. Nós podemos colocar, né, na primeira coluna os valores, aqui as quantidades, o 3, o 4, as quantidades de vértices e de lados desses polígonos, 5, 6, 7, 8, né? E a função no Excel que me dá a combinação é a função combin. Então, combin. Aí nós colocamos o N, no caso aqui é 8, é fixo, né? Ele não vai mudar. Agora, o valor do K, o valor de P, como você preferir aí da fórmula, né? É o que está no... são esses valores que estão na coluna A. Coloca ali
o valor de A1. Então está aí a combinação de 8 elementos tomados 3 a 3 dá 56. Tomados 4 a 4, vamos arrastar, dá 70. 56 quando são 5 e assim por diante. A soma disso tudo, que é exatamente a soma que nós queremos determinar ali no slide, né? 219. Ok? Então esses são os valores dessas, tá aí, ó, 70, 56, 28, 81. 70. Todos esses cálculos, né, utilizando aqui a fórmula da combinação. Depois 56, 28, 8 e 1. Somando tudo isso, 219. Ao todo, terá mais que 220? Não. Então, falsa essa afirmação também. Portanto, conclui-se que são falsas somente as sentenças 1 e 3, ou só é verdadeira a sentença 2. É isso aí e até o próximo.